Fala galera, bem-vindos ao podcast Um Livro por Semana, que a gente resume um livro toda semana nesse projeto que eu tô fazendo de ler um livro por semana. Essa semana a gente vai falar sobre a biografia do Bob Iger. O Bob Iger foi CEO da Disney por 15 anos. Eu já tinha ouvido falar dele quando eu li a biografia do Steve Jobs. No capítulo 1 de Steve Jobs, o autor descreve quando a Pixar, que é a produtora do Toy Story e grandes animações do final da década de 90 em diante, foram compradas pela Disney. E é uma biografia de muito sucesso como CEO do ponto de vista financeiro, né? Se vocês não sabem, a Disney é dona da Marvel, é dona do Lucasfilmes, que faz Star Wars, e é dona da 21st Century Fox, que tem vários filmes, né, famosos, além da Disney em si, e agora eles lançaram o Disney Plus. Então é um negócio gigantesco. Eles são donos da ABC, que é um canal muito grande nos Estados Unidos, da ESPN americana, ou seja, uma empresa gigantesca que quando o Bob Iger assumiu, valia, deixa eu ver aqui, valia 48 bilhões e foi para 257 bilhões, ou seja, aumentou basicamente 5 vezes o tamanho da Disney durante os 15 anos que ele esteve no comando. E é uma biografia muito interessante que ele não fala muito no lado pessoal, ele fala mais da parte profissional mesmo. Uma coisa interessante é que vários desses líderes de grandes empresas americanas estudaram nas maiores universidades, estudaram em Harvard, Stanford. O Bob Iger estudou numa faculdade pequena, que eu nunca ouvi falar, chamada Ithaca. Então, ele não vem do pedigree da elite americana. E ele começou de baixo, ele entrou na ABC logo depois de se formar na faculdade, era basicamente um office boy, fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, e aos poucos ele foi crescendo dentro da empresa. Ele começou a trabalhar como supervisor, gerente, e foi crescendo até ele assumir a ABC Sports, que na década de 80 fazia a transmissão dos Jogos Olímpicos. E ele é aquele cara que você vê que realmente não é excepcional. Muitas das biografias, como Steve Jobs, o Benjamin Franklin, grandes personalidades da história, você vê que são pessoas diferenciadas intelectualmente, que têm um QI acima da média, uma habilidade acima da média desde pequeno. Bob Iger se destaca por ser um CEO mediano. Dentro dos CEOs, obviamente é uma pessoa excepcional, mas mediano, não vem de pedigree. Ele é um cara que trabalhou muito duro e foi fazendo um bom trabalho por onde passou. E essa é uma das principais razões do sucesso dele. E a parte mais interessante do livro são as relações humanas. E aí ele dá alguns ensinamentos, que eu vou mencionar, alguns princípios de liderança. Inclusive, o Bill Gates falou que é um dos únicos livros de negócio que ele recomenda essa biografia do Bob Iger. Então, a parte mais importante do livro é ele vai crescendo, vira presidente da ABC. Uma das coisas mais interessantes é que ele nunca estava preparado para os trabalhos que ele assumiu. E aí ele fala um dos ensinamentos de liderança, que é você não contratar pela experiência e sim pela habilidade. Ele falou que uma das razões pelo crescimento dele foi que as pessoas contrataram ele quando ele não manjava do negócio, mas sim porque eles viam potencial nessa pessoa. Eu acho que muitas empresas caem nessa ideia que experiência é importante. Uma pessoa inteligente, isso acontece muito nos Estados Unidos. Grandes empresas americanas de tecnologia, elas pagam um salário bem alto para alguém sem muita experiência, muitas vezes. A própria Disney seleciona em grande parte por habilidade. Por quê? Porque eles sabem que uma pessoa com habilidade
com capacidade, em pouco tempo vai se tornar muito boa. Os processos de trainees mais competitivos no Brasil mesmo, muitas vezes eles não contratam por experiência, conhecimento. Então, tanto na ABC quanto na Disney, ele dá essa dica de você contratar por habilidade. Então, assim que a ABC, que era a empresa de televisão que ele trabalhava, foi adquirida pela Disney, ele começou a trabalhar com a Disney. Na época, o CEO era o Michael Eisner, parece o nome dele, né? Bob Iger, mas o Michael Eisner teve muito sucesso no começo com o lançamento do Rei Leão, Bela e a Fera, Aladdin, no começo dos anos 90. Mas ali no final da década de 90, anos 2000, a Disney estava muito engessada, não estava conseguindo produzir grandes filmes e estava sendo superada pela Pixar, cujo CEO era o Steve Jobs. E aí a Disney estava basicamente numa crise criativa e financeira. Um dos problemas é que existia um departamento de planejamento estratégico na Disney, onde as decisões eram extremamente analíticas. Então, os caras faziam gráficos, projeções financeiras com as melhores mentes dos Estados Unidos. Isso estava engessando uma empresa que é criativa. Uma das coisas que tanto o Bob Iger quanto o Jeff Bezos, na biografia dele, falam é que a maioria das pessoas imaginam que uma empresa desse patamar só vai tomar uma ação com uma pesquisa gigante de mercado. O próprio Steve Jobs fala isso, que na verdade as decisões são muito mais intuitivas. Isso eu achei interessante, porque eles estão lidando com milhões de dólares e eles acreditam na experiência, você fazer tentativa e erro sem medo de falhar. Então tem vários momentos que a Apple, a Amazon, a própria Disney fizeram besteira, mas elas estão dispostas a falhar, a investir em coisas que não vão quebrá-las, mas que vão falhar. E quando ele assumiu a Disney, basicamente o Michael Eisner, que era o CEO, foi basicamente expulso da Disney pelo conselho de acionistas, porque a Disney estava em crise. E aí selecionaram Bob Iger, que ele entrou, se eu não me engano, em 2004, 2005, e uma das ideias dele que ele quis mudar é acabar com esse departamento de planejamento estratégico, que era muito analítico, e contratar e tomar ações mais rápidas com menos análise, mais na intuição. O que faz sentido para a empresa, na estratégia da empresa. E ele percebeu que o motor da Disney, que era a criação de conteúdo, talvez a Disney estivesse ganhando dinheiro, mas não estava investindo no futuro da empresa, que é a produção de desenhos, que na verdade é só o começo ali do dinheiro, porque você produz um filme do Toy Story, aí você vai criar vários parques de diversões, você vai criar brinquedos, jogos, então ali a ponta onde tudo começa na produção criativa. E daí que veio a ideia de comprar a Pixar. O Steve Jobs já tinha trabalhado com a Disney e achava eles péssimos. Então, na verdade, o Steve Jobs não queria trabalhar com o Bob Iger. O que ele fez foi fazer um acordo menor. Então, ele falou, olha, porque isso é no começo dos anos 2000, quando o iTunes, que é tipo um Spotify da Apple, era muito grande nos Estados Unidos. E o Bob Iger basicamente fez um acordo com o Steve Jobs para disponibilizar todos os programas de TV online, o que na época era uma grande inovação. Os canais não queriam, os grandes canais americanos não queriam se adaptar à internet. E aí volta outro princípio que ele fala do livro, que é ou você inova ou você morre no contexto corporativo, né? Se você não está buscando... Ele sabia que talvez não fosse a curto prazo positivo colocar o conteúdo da ABC na internet, mas a longo prazo o mundo estava indo já todo para a internet naquela época. Então ele preferiu inovar do que pensar no curto prazo.
E aí ele adquire a Pixar, que tinha produzido Toy Story, Vida de Inseto, grandes... não só isso, mas a Pixar, na verdade, era uma empresa de tecnologia. Para você fazer animações que nem o Toy Story na década de 90, várias inovações da parte de computação gráfica tinham que ser feitas. E ele comprou para a época a Pixar por um valor muito alto. E aí vem outro princípio também dele. Ele fala que as aquisições que ele fez foram, em grande parte, não pelo produto, mas pelas pessoas que vinham junto. Então, ele na verdade não comprou a Pixar, ele comprou os funcionários da Pixar, que continham uma criatividade, uma cultura que a Disney não tinha, e ele sabia disso. Então, várias aquisições, hoje em dia, principalmente em startup, várias empresas compram outras startups menores pelos engenheiros, não pelo produto em si. Então, eu achei isso interessante. Ele pagou mais, talvez, do que o valor de mercado da Pixar para obter o capital humano. E aí ele conseguiu Pixar, ele comprou a Marvel, numa época que a Marvel fazia só quadrinho, não tinha muito filme, mas ele viu o potencial de longo prazo, de você criar parques, criar narrativas com esses personagens. Comprou a Marvel, comprou a 21st Century, comprou a Lucasfilm e a Disney virou essa grande monstro moderno. Uma das coisas mais interessantes do Bob Iger, na minha opinião, comparado a outros CEOs que eu já li, já vi entrevista, é o quão controlado emocionalmente ele é. Porque Steve Jobs, se você ler a biografia, ele era uma pessoa instável emocionalmente. Ele tratava muitos subordinados com desrespeito, gritava. O Bob Iger, claro que no livro ele vai ser bondoso consigo mesmo, mas se você for ver pessoas próximas que trabalharam com ele, vários falam como ele tratava as pessoas com decência, com respeito. E eu acho por isso eu admirei ele bastante. Apesar dele fazer filmes de Star Wars que eu não gostei, eu achei interessante porque ele é um exemplo para outras pessoas, de alguém não só que é bem sucedido como CEO, mas tratar bem os outros, e outra coisa é fazer exercício. Ele sempre fazia exercício antes de trabalhar. Eu pessoalmente acredito que muitas pessoas são ricas, bem-sucedidas, mas estão fora de forma. Se você não está em forma, você pode ter o dinheiro que for, mas você não tem o seu bem mais precioso, que é a sua saúde. E muitos CEOs, histórias de sucesso, falam da carreira profissional, mas se você olhar para a vida pessoal da pessoa, é muito ruim. Então, eu achei interessante o foco dele na saúde. Um cara em forma, parece muito mais novo que aparenta. Ele sempre foi direto, então se ele não gostava, ele puxava para o lado, mas falava com respeito, não levantava o tom de voz, sentava, falava eu não gostei por causa de XYZ. Isso criou uma reputação dele que foi muito positiva, as pessoas confiavam nele, as pessoas gostavam de trabalhar com ele, era prazeroso trabalhar com ele. Então, o fato dele ser direto e decente, no sentido de respeitoso, eu achei bem legal. Outro ponto que eu achei interessante é que ele fala que você precisa articular, a função do líder é você articular com clareza as prioridades. Em qualquer negócio você tem sempre 1 milhão de coisas para serem feitas. Ele estabeleceu 3 prioridades, se eu não me engano, eu não lembro de cor, mas uma era mover a Disney para a parte online, e a Disney Plus é um exemplo disso. Então, investir em tecnologia, investir em produção de conteúdo de qualidade, aí tá a Marvel, a compra da Pixar, e tinha um terceiro pilar que eu esqueci agora. Mas ele escolheu 3 coisas, não dá para fazer tudo. Por exemplo, um político, muitas vezes o cara tem 10 páginas, mas a função dele, na minha gestão, eu vou investir na educação,
saúde e, sei lá, meio ambiente. E o cara repetir várias vezes isso, porque as pessoas esquecem. Steve Jobs fazia muito isso. Pega 2 ou 3 prioridades e repete várias vezes. As pessoas só entendem com repetição. Então a questão da prioridade é muito importante, não dá para fazer tudo. Então Bob Iger focou, a gente precisa produzir conteúdo, ir para a internet e... Não, uma terceira coisa aí. E ele repetia. Então aquilo virou parte da cultura da Disney. Claro, as pessoas estão tão preocupadas com a atividade do dia a dia delas que se não tiver clareza, se alguém não tirar o peso da cabeça delas do que elas precisam fazer, o que elas precisam priorizar, a empresa se perde. Então esses foram os pontos mais interessantes. Hoje ele saiu da Disney, ele é tipo um conselheiro, mas não tá no dia a dia. E apesar de algumas coisas eu não gostarem, do tipo a qualidade de alguns filmes que foram feitos do Star Wars, a Marvel, não acredito que seja o ápice da experiência cinemática. Do ponto de vista financeiro foi ótimo para a Disney. Sim, o terceiro pilar foi internacionalização. Então ele também foi responsável por abrir a Disney Xangai. Então ele abriu o mercado chinês para a Disney, um terceiro pilar. E ele batia nessa tecla. Então ele ficava falando a mesma coisa sempre. Então ele está direcionando ali o barco. Se você não tiver alguém que fica ali repetindo, falando, lembrando quais as prioridades, as coisas não saem do lugar. Então é isso. Gostei muito desse livro, recomendo. Bob Iger, o nome do CEO. E se você quiser fazer parte de uma comunidade para discutir esses temas, esses livros, grupo no Facebook, 1 livro por semana, tudo minúsculo junto no Facebook, para discutir esses livros, o que você achou do podcast. Espero você na próxima semana no nosso próximo episódio. Abraços!